A palestra vai ser com a Vânia Goulart, minha amiga, extremamente competente, profissional da área de coaching, formada pela ICI, senior coach, trabalha com gestão estratégica com neurociências, proprietária da Selecta, psicóloga, enfim, ela vai falar um pouco dela também. Atua como diretora fundadora da Selecta, consultora da área de gestão de pessoas com trabalhos realizados em atração e retenção de talentos, orientação vocacional e profissional, coaching, gestão e avaliação de desempenho e gestão de projetos. Com vocês, a Vânia Goulart, falando do tema o perfil do líder capixaba. Vânia, fica à vontade. Bom dia. Foi certo? Foi certo? Gente, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Essa parceria começou há muito tempo com o Brito. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho desse caminho que eu fiz, desse caminho que eu tenho trilhado, que é discutir sobre liderança, que é entender um pouquinho do que é ser líder, de como pode ser líder. E depois de 2 palestras brilhantes, né, da contadora, acho que tudo a ver o que é ser líder, acho que a gente já começou a ver, né, um pouquinho disso, e é o que a gente vai... Opa, passei tudo correndo, né? Então, como o Brito já apresentou, a minha caminhada começou na psicologia, mas eu entendi que para trabalhar com pessoas não bastava só isso, eu não quis ser terapeuta, eu quis trabalhar com o que era, de como que as pessoas funcionavam, de como que as pessoas trabalhavam melhor, de como que elas podiam fazer. E daí eu fundei a Selecta, que fez esse ano 23 anos no mercado capixaba, que tem como missão ser um elo entre as pessoas e as empresas. Mas o mais importante, potencializando os talentos. Não existem empresas talentosas sem pessoas talentosas. E fazer com que os líderes entendam isso, né? Cada pessoa tem seu talento e todas as pessoas querem ser reconhecidas, querem fazer sentido, querem ter, né, a sua missão resolvida, querem descobrir isso. Eu acho que essa é a maior magia, quando a gente consegue entender e descobrir qual que é o seu talento e como que você faz para ajudar essas pessoas. Então, nessa caminhada, e é um pouquinho do que a gente vai dividir aqui hoje, eu criei em abril, nossa equipe montou o que a gente chamou de Meetup, que era um fórum, que primeiro os nossos parceiros, clientes, amigos, líderes, responderam a um questionário, uma pesquisa que eu vou distribuir aqui com vocês, a gente vai conversar, mas o mais importante é que nesse lugar, num grupo do Facebook, num grupo particular, a gente foi trocando todos os conceitos, né, a diversidade, todos os conteúdos que aqui a gente perguntou, para que a gente pudesse entender um pouquinho como é que está o pensamento e essa evolução. A gente sabe que o mundo está mudando muito, mas o quanto de concreto, né? Eu também fui do CNPq, eu gosto de pesquisar, sou mestre em administração, em business, eu gosto muito disso, e mais do que simplesmente falar e conectar, também a gente entender de uma forma mais clara, com números, né? Porque não é porque é psicólogo que não pode ter números, é importante a gente visualizar o quanto que esses números estão influenciando no nosso caminho. E aí quando o Brito chamou, e eu fui vendo, né? Falei, gente, como que eu vou trabalhar superar com pesquisa de líder? Eu falei, nossa, agora me abraçou, né? Me apertou sem me abraçar. Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu fiquei pensando, né? O que é a EBRA, né, que é essa escola de incomodar, de impactar e de desafiar pessoas a ser o melhor que pode. Não é isso, Brito? A EBRA é isso. E o que é ser líder, que não isso? Né? Um líder é aquele que incomoda, que desenvolve, que impacta, que influencia, que inspira. Quem é que é líder? Levanta a mão. Bom, acredito que aqueles que não levantaram estão talvez fazendo a associação de que líder é aquele que tem um cargo, é aquele que tem um crachá dizendo chefe, gerente, diretor, sei lá o quê, né? Mas não tem nada a ver. Liderança, né? A gente viu aqui a Georgia contando quantos lugares ela passou, e mais líder do que isso, né?
vi uma Alzira contar uma história mais líder do que isso, eu me senti totalmente inspirada. Alguém não se sentiu inspirada com a história da Alzira aqui? Com o caminho da Geórgia? Então, assim, líder é a alma, é aquele que inspira. Eu não preciso de ter um cargo para ser um líder. E aqueles que não levantaram, esse é o primeiro desafio, que a gente possa pensar, né, como vocês viram, eu escrevo uma coluna chamada Vida e Carreira, e quem não for líder da sua vida e da sua carreira, realmente não vai conseguir cumprir a sua missão. Precisa ser descoberto isso, né? Ao que você veio, qual é a sua missão aqui dentro. E esse é o desafio que eu quero lançar para que a gente possa começar a conversar e aí falar dos números. Então, para isso, quem são vocês? Eu quero que você comece a refletir. Que líder é esse? Onde que está? Meio que cartomante mesmo, né? Porque não tem muito uma regra de como é que eu descubro isso, como é que eu faço. É meio que se inspirar, é meio que olhar para dentro, olhar para sua alma, descobrir sua essência. E como a Alzira falou, né, e eu vou usar ela sempre, porque ela me inspirou muito hoje de manhã. Como que a gente pode olhar para dentro e tirar dali o que há de melhor da gente. E às vezes é bem inusitado mesmo, né? Eu vou buscar alguma coisa, vou fazer algo para alguém e ali eu descubro que é na gratidão, que é no retorno. E aí, para a gente começar o nosso dia, eu queria que a gente pudesse ler, né, para que a gente compreenda o outro, e a gente tem muita facilidade de falar do outro, de determinar o que o outro vai fazer, o que o outro vai começar, mas para a gente compreender o outro é necessário que a gente compreendamos primeiro a nós mesmos. Eu preciso sempre olhar primeiro para dentro, para que depois eu possa olhar para fora, para que depois eu possa determinar. Então, um líder que inspira é aquele que sabe qual que é a missão dele, é aquele que sabe como conduzir, e que a prioridade nunca é ele, e sim as pessoas que estão junto com ele. É aquele olhar que eu faço aquilo em um bem maior, não um bem próprio, só um bem para mim. Não é só para que eu possa ser alguém, mas sim para que aquela minha missão possa ser cumprida. Então, dentro desse caminho de olhar, eu vou convidar vocês primeiro a ampliar a percepção. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro desafio de hoje, né, é a gente aproveitar um pouco de tudo que a gente está fazendo aqui e ampliar a percepção. E o que é a percepção humana? Alguém me ajuda? O que é a percepção humana? Nada? Nenhuma ideia? Capacidade de perceber. Isso. Perceber ações, necessidades. Ótimo. É aquilo que está além dos meus olhos, porta de Deus. Ritinha que está aí? Não tinha te Perceber o visto. melhor das pessoas. Porta de entrada para nossos sentidos. Ótimo, porta de entrada. Então eu vou convidar que vocês agora fechem o olho e façam 3 respirações profundas só com o nariz. Porque eu vou botar um slide, mas quero que primeiro você olhe para dentro, para aquela porta de entrada, para aquele lugar lá interno mesmo. Feche o olho e faça 3 respirações só com o nariz, puxando e soltando pelo nariz. E agora podem olhar. O que vocês estão vendo? Pode falar. Marara. Uma arara. O que mais? Uma árvore. Um toco, né? E atrás? Floresta. Uma floresta linda. Nosso Brasil é maravilhoso, né? O que mais que a gente está vendo? Uma pessoa. Todo mundo está vendo a pessoa? Levanta a mão quem já viu a pessoa. Poucos. Ajude o seu vizinho a ver a pessoa. Ajude o seu vizinho. Mostre para ele. O que ele está vendo? Amplie a visão dele. Como está a pessoa? Vou fazer a pose, hein? É uma pose que não é muito boa de fazer. Pode filmar, Thiago. E aí, quem não viu agora? Quem já viu a pessoa? Quero mais mãos para cima. Isso. Ela está sentada no toco com uma perna curvada, a outra esticada, uma mão para cima na cabeça. Todo mundo viu? Muda de lugar, gente. Levanta na cadeira, se mexe um pouquinho. E aqui eu queria o primeiro incômodo. Sabe qual que é o incômodo? Isso é o primeiro papel de um líder. É aquele que amplia a visão do seu liderado. É aquele que faz que o cérebro da gente... E agora quem tinha visto a arara e viu a pessoa, consegue voltar e ver a arara? Fica difícil. Dá para ver, mas já fica difícil.
Porque quando o nosso cérebro é expandido, ele é ampliado, é difícil a gente retroceder. É impossível quase, porque a educação, a construção de um novo pensamento nos cresce, nos faz melhor, nos faz maior. Então o líder é aquele que impacta, que modifica o seu pensamento. E uma frase que eu queria que vocês gravassem, saíssem daqui sem nada, só com essa frase eu já ficaria feliz. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Repete para mim. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E quem tem só um ponto de vista, que a gente vê lá fora, né, os líderes, eu sempre falei que é uma arara, você não está vendo nada? Não olhe, é uma arara. E acabou. Ele perdeu a chance de ver uma pessoa. Porque o seu subordinado, às vezes, estava vendo a pessoa antes dele. Então, um ponto de vista é uma vista pobre. Procure ampliar a sua visão, associar. As pessoas que estão ao seu lado têm vários pontos de vista. E quando eles estão juntos, eles são melhores. E agora? Opa, passou. E agora? 3 pessoas. Gente, o sapo, ninguém viu? Ué, que isso? Olha a ampliação da percepção. 5 pessoas. Quem viu 5 pessoas? Levanta a mão. 5. Eu quero 5. 5, aí tá melhorando. Agora tem mais gente. Quem não viu, procura o vizinho. 5. Ótimo, 5 pessoas. Tá vendo? Na psicologia a gente tem a possibilidade não só de falar, de trazer a teoria, mas de provar que uma vez o cérebro ampliado, uma vez sua visão modificada, porque eu já disse que não é animal, eu já disse que tem pessoas, que pessoas são mais evoluídas. Então, quando eu mudei a foto, todo mundo foi procurar pessoas. Ninguém mais queria saber o sapo. Eu não ouvi ninguém falar sapo, né? Tive que lembrar que tem um sapo. E tem, tá lindo, não tá? O sapo? É um sapo. Mas tem 5 pessoas, 2 agachadas nas pernas, 2 esticadas nos braços e 1 em cima. Quem não viu, pode começar a ver, porque elas estão ali lindas, né? Uma expressão corporal maravilhosa. Essa é a expressão de um líder, quando a gente consegue realmente ampliar. E aí, como eu falei, antes de chegar nos números, né, eu quis fazer uma caminhada para a gente ver que não importa só o que está ali. A gente tem que olhar um pouquinho além dos números, das datas, para que a gente possa fazer com que esses resultados realmente impactem em nós. E essa, né, quando eu saí da faculdade, isso não existia ainda. Não que eu seja, né, mais idosa, mas que a gente já fez uma caminhada. E eu tive que voltar para a faculdade para estudar psicologia positiva, que inverte tudo que a gente aprendeu. Né? Freud e Jung são maravilhosos realmente. A Gestalt terapia, que é a minha formação básica, trabalho o humano, o existencialismo, o aqui e agora, essa é a minha formação básica. Mas a psicologia positiva é o que nos ensina hoje, que pode forrar todo o caminho de um líder inspirador, que fortalece o que você possui, que inspira e que coloca você 60% do seu tempo naquilo que você é melhor. Porque assim, fazer slide eu sei fazer. Eu sou psicóloga e tal, sei fazer. Só que eu perco tanto tempo, eu fico tão nervosa, eu fico tão desesperada, porque eu tenho uma pessoa que faz junto comigo. Né? Eu sou uma pessoa generalista. Eu tenho aqui, não estou vendo por causa da luz, é minha sócia Charla, cadê ela? Sumiu? Está por aí. A gente se completa. Por quê? Porque eu sei o meu pedaço, ela sabe o dela, ela é meu complemento. Então tudo que eu faço, ela lê, ela critica, e aí a gente é melhor, porque a gente entendeu como é que a gente funciona. Então, quando a psicologia positiva trouxe esses conceitos, eles nos mostrou que um pouco do que é aquilo, não adianta ficar estudando o divórcio para entender o casamento, estuda o casamento feliz, isso sim faz diferença. E o líder precisa começar a olhar para as pessoas porque elas têm de bom. E se você acha que aquela pessoa não tem nada de bom, demita-se desse cargo, porque a pessoa tem. Todas as pessoas querem ser reconhecidas e querem crescer. E se você teve a chance, a oportunidade de pegar não só a liderança, mas também como um cargo, use isso em seu benefício. Porque quando você fizer as pessoas crescerem, elas também farão você crescer, com certeza. Então, para a gente começar, precisa de aliança. Aliança igual de casamento mesmo. Precisa conhecer as pessoas, precisa fortalecer esses laços, precisa conhecer não só as
os talentos dela na empresa, mas os talentos fora da empresa. Tive um caso numa empresa há pouco tempo, que o rapaz, né, a gente começou a trabalhar isso, descobrir talentos, e aí ele descobriu que o funcionário dele era pastor na igreja. Ele falava: eu nunca podia imaginar que aquela pessoa tão quietinha, que chegava calada, muda e saía calada, era pastor. Hoje ele é o cara que representa e que faz o treinamento todo da ISO dentro da área dele. É o cara que mais consegue fazer com que as pessoas se interessem por uma matéria, né, que é mais linear. Por quê? Porque ele tem conexão. Aquele momento onde a gente obedece, né, que é uma hierarquia linear, ela fadou a acabar. Ainda existe, ok, ainda existe. Mas a conexão agora é o que faz. Eu preciso falar para aquela pessoa que ela não está colocando só um tijolo, que ela vai construir uma catedral. Se ela não compreender isso, ela vai embora. E a gente vai ver isso agora em números. Então, para a gente falar de números, né, esse foi o portal de quem respondeu a pesquisa de todos os nossos integrantes, foram quase 200 pessoas. Então, a gente vê a idade, né, 49% entre 31 e 40 anos. As mulheres são maioria, são mais interessadas, estão ganhando espaço, estão longe ainda, vocês vão ver mais na frente, mas a gente está caminhando para isso, né? A gente está disputando já de igual para igual, e porque participam mais de tudo, estudam mais, tem pelo menos 3 anos a mais em média do que a formação dos homens. Está vendo? Olha, todos que estão na posição de líder, que aqui só líderes responderam, eles estão em 65% já tem pós-graduação. Então, antigamente, um líder, um técnico só já era líder. Hoje não, né? Pós-graduado, MBA e etc, etc, né? A formação está muito pesada. Mas o empregado, 62% estão empregados em empresa formal e o restante são empresários e 51% no ramo de serviço, de prestação de serviço. Então, dentro disso, e eu achei também interessante aqui, e eu trouxe, óbvio, só um extrato em função do nosso tempo, cursos de pequena duração. Então, assim, as pessoas já entram na posição de líder, já lá no top, na pós-graduação. E daí para frente se atualizam como? 74%, 77%, se atualizam com cursos de pequena duração. A gente já viu hoje, né, o EAD, essas coisas que na internet, são coisas mais fáceis e mais ágeis. Então, as pessoas já se utilizam disso para se atualizarem e estarem informadas. E aí me questiono, porque eu ainda sou muito do livro, né? Porque as coisas que vêm assim muito rápido, muito fácil, elas se vão também muito rápido. Então, os livros, caiu muito a leitura do livro, né? Então, a gente vê 2 livros só, de 1 a 2 livros no ano, é muito pouco. Uma consultora da neurociência me ensinou uma vez, e eu procuro fazer, para que a gente mantenha esse músculo aqui, né, esse aparelho aqui funcionando, a gente precisa de ler um jornal, em média, tá? Só para evitar, né, aquele velhinho chamado Alzheimer. Então, um jornal diário, uma revista semanal e um livro mensal. Então, deveria ser 12 no ano, né, mas a gente está na média ali 2. E olha que interessante, no último congresso da HSM, uns 5 anos atrás, um diretor falou que o e-mail ia acabar em 10 anos. Nós estamos em 5. Olha lá, 76% das pessoas, dos líderes, comunicam com os seus liderados pelo WhatsApp. Ou seja, o e-mail está indo embora mesmo, né? Está ficando mais formal, só para grandes documentos, e o WhatsApp está sendo realmente aquele que conecta, que faz o movimento mais rápido. E aqui a gente viu, né, então, assim, quais são os temas, quais são as temáticas que estão já aderidas nesse mercado, que ainda estão em envolvimento, ou que é totalmente novo. Então, se a gente vê, né, qual que é a preocupação maior do líder, a gente vai olhar aqui, é o cuidado da equipe, ganha, né? Então, o líder já sabe, porque pesquisa de Harvard do ano passado mostra 72% das pessoas que se desligaram por conta dos líderes. Não é por conta de salário, não é por conta de nada, todo mundo já tinha visto isso. Você sai da empresa por incompatibilidade com o seu chefe, o seu líder, o seu gerente, com o nome que você queira dar, mas não por conta só de salário e outras coisas. E o segundo é a cultura, né? Então, assim, que a gente possa estar vendo. Então, outros assuntos que estão muito em voga, que a gente vê, olha, internet das coisas, big data, uberização. Então, assim, as pessoas estão achando novo, já começaram a se envolver, mas ainda não colocaram
porque é essa cooperação, né, esse estado colaborativo que precisa funcionar. Lembra que eu falei? Está acabando a linearidade, está começando a conectividade. Se a sua equipe não tiver esses elos, você vai perder. Você precisa cuidar. Desculpa. Então, a gente olhando, porque isso já é realidade, né? A Uber é uma das maiores empresas hoje de carro, não tem carro. Alibaba não tem nenhum estoque. Airbnb não tem nenhum apartamento, e é a que mais aluga, o que mais concorre. Então, assim, o mundo está mudando e a gente precisa mudar. A única coisa que não muda, e que é desde muitos anos, lá na época de Ford, é a conexão. Eu preciso estar próximo, eu preciso estar. E essa relação entre olhos, né, entre as vistas, precisam ser mantidas e ser reprogramadas, porque o mundo está muito mais rápido. Então, o Facebook, né, então a gente viu aí o quanto que cresce a relação. Eu escrevi no jornal, acho que foi na semana passada, falando disso. Qual o papel da área de comunicação hoje, né? Essa área de comunicação, o que ela está fazendo hoje? Então, assim, antigamente ela que definia o que ia ser informado, o que não ia ser informado, como ia ser informado, o que podia passar para os nossos, né, para a equipe. Hoje não, é o contrário, é a equipe que vai informando para a área de comunicação e para a diretoria, que está rolando lá nos bastidores, em 1 minuto está na rede, vira um vírus. E como que você faz para controlar? Então a área hoje ela é mais mediadora, né, informativa, ela ajusta a informação que já vem, a cultura aquela informação, ela organiza, ela não pode nem consegue mais controlar e disseminar, né? Ela apenas cabe a ela isso. Então esse mundo correndo, esse mundo precisa realmente de novas conexões. E aí a gente fala das variáveis desse comprometimento do funcionário, desse líder com a empresa, como é que está, né? Então a gente vê de novo ganhando lá a liderança, né? 64% entende, sabe já que a liderança é o que conecta, é o que faz, é o que contamina. Já estou aí terminando, Thiago? Tá. Então a gente vai caminhar um pouquinho aqui. Então, assim, ó, flexibilidade de horário. Gente, não existe mais controle de horário. Passei ano passado uma temporada estudando mentoria em coach em Toronto. 67% das empresas que eu visitei e de pessoas que eu conheci, todas trabalham em casa com entregas pontuais, semanais ou mensais. Ninguém mais tem local fixo, entrega. Então, assim, isso é uma realidade. Está chegando no Brasil, a gente já tem horários mais flexíveis, mas ainda aquilo. Eu chego em empresa ainda, eu falo, sabe qual que é o problema? É que a pessoa não chega cedo. Eu falo, mas ela faz o combinado? Ela entrega o que você combinou com ela? Ela vende ou ela entrega todo o que você combinou? Não, ela é ótima. E qual o problema se ela quiser chegar às 9? Não, mas aí qual o exemplo que ela vai dar? Então, assim, essa questão ainda está sendo passada, né? Uma cultura diferente, não é a cultura do controle, da linearidade ainda. A gente precisa da conexão, entender o quanto que aquela pessoa está junto com você. A cultura de valores, né, o quanto que importa, porque a gente vê, né, se vocês se lembram um pouco, teve uma época que a Ambev invadiu a Vale, no sentido de vários funcionários saíram da Ambev e foram para a Vale, passaram 2, 3 anos e a coisa começou a desandar, porque a cultura é diferente, as relações são diferentes, então não dá tão certo assim. É importante a gente saber disso. Não é só a liderança, mas a cultura. Às vezes eu sou super competente nessa empresa, eu dou resultado, e eu vou para outra, e às vezes eu não me adapto, porque os valores ali são diferentes. E eu preciso entender isso, eu preciso estar conectado àquilo. Os nossos jovens milênios aí já sabem disso, já entram perguntando e sabendo onde eles querem. O único problema é que eles querem ganhar muito rápido, né? Ok. Então, talento, né? Desenvolvimento, o que faz reter talento é o desenvolvimento. Olha aqui a nossa dificuldade, né? Diversidade. Então, mulheres e LGBT. Eu já estou participando de 2 programas de formação para inclusão e para aceitação, porque assim, apenas de 0 a 5%, será que as pessoas não atentaram que elas existem, fingem que elas não existem, ou nem querem contabilizar, né? E mulheres na posição de liderança, 52%, começa a melhorar, mas ainda está muito longe de ser igual, né?
O ROI, acho que esse é um dos maiores problemas da liderança, principalmente da área de recursos humanos, saber medir o que está fazendo, qual o retorno daquilo, né? Qual que é o retorno, o quanto que vale a pena você investir em qualificação comportamental das pessoas. Esse investimento tem um retorno, que é o ROI, retorno de investimento muito maior que qualquer outro desenvolvimento cognitivo. Isso é comprovado, só que as pessoas têm dificuldade de saber medir. E aqui está a prova, né? 65% não tem a menor ideia de como medir isso. Eu entreguei um papelzinho, cada um recebeu, alguns falaram, não tem caneta, não tem problema. Que, como o Vitor me convidou para um desafio, né? Então o desafio é ir. Está aí, como a gente é, e como 2020 está chegando, na última conferência da ONU, apareceu Eduardo Carmelo, eu não estive, mas Eduardo Carmelo compartilhou comigo, e eu queria que vocês lessem. Essas são as características que vão inspirar os novos líderes, que vão comandar essa nova geração. Então faça uma análise, dê uma nota de 0 a 10 para você, quando chegar em casa, com calma, pensa, cada característica dela. Então, soluções de problemas complexos, porque o simples as máquinas estão solucionando. Nós precisamos trabalhar no complexo, naquilo que na máquina não vai conseguir conectar. O Big Data já diz, você entra num banco hoje, o cara já sabe quanto você investe, como você investe, o que você tem que fazer, ele já te atende direto, aí você é só poupança. A gente tem que ganhar disso. E só como ganha? Conectando. Porque máquina não conecta, máquina sabe de números, máquina não tem emoção, máquina não amplia a visão da pessoa, não conecta a emoção, não inspira, não arrepia, né? Máquina só dá número. Então, pensamento crítico, o que é ser crítico não é ser chato, é ser crítico. Ser crítico não é ser chato. A gente tem essa impressão às vezes. Criatividade nas soluções de problema, e não é pensar diferente, não, né? Nós somos de uma geração, a maioria aqui acho que ainda é dessa minha geração, que aprendeu que a gente tem que anotar anomalia, não é isso? Anomalia e criar melhoria contínua, só pensa na linearidade. Isso não funciona mais, eu preciso pensar fora da caixinha, que se eu fico olhando só para aquele processo, para mudar o jeito daquele processo, eu preciso inventar um outro processo. Quem aqui podia pensar em ter um celular com tudo isso na mão? Não era na linearidade, era completamente diferente. Né? Quem poderia pensar numa rede social onde as pessoas namoram, casam? Né? Então, assim, é alguma coisa fora da conexão direta. Empatia, essa é a palavra-chave, ok? Essa é a palavra-chave. Bom senso, inteligência emocional, gente. Tem lá um texto também lá na rádio que eu falo. E inteligência emocional é intrapsíquica, ou seja, você com o seu controle, e interpsíquica é você com o controle dos outros. Ah, mas ele é muito irritante. Sim. E você pode saber que a irritação é dele, não é sua. Então você não precisa levar para você. E aí, tudo bem, ele grita, e você não precisa gritar também. É uma decisão sua. Quando você souber separar isso, a gente vai estar melhor. E eu queria, quem nunca foi, queria que fosse, para conhecer, porque é uma coisa maravilhosa que fizeram. A gente consegue ver toda essa evolução, essa modificação do mundo. E no final desse Museu da Manhã, que fica no Rio de Janeiro, que é uma paisagem maravilhosa, num lugar maravilhoso, vem uma bolsinha dizendo essa frase, né? E o amanhã? Qual o amanhã que você quer? O que você quer amanhã? E aí a resposta vem logo dentro da bolsinha, né? Para vender. O amanhã é hoje. Então comece hoje. Escreva aí na folhinha de você 3 coisas que você vai começar a fazer de diferente hoje. A partir de hoje, quando você sair daqui cheio de inspiração, que a gente está só começando, né, Brito? A gente possa realmente fazer alguma coisa diferente daqui. Muito obrigada, desculpa a pressa, porque é muita coisa. Gratidão.